Mas afinal, o que se estuda em relações internacionais e quais as áreas de atuação? Eu sou a Isabela, estudante de Ciências Sociais e Relações Internacionais, e eu queria conversar um pouquinho sobre RI. O curso se chama Relações Internacionais porque será estudado, investigado e analisado como as relações entre estados, países, povos, nações são construídas, foram feitas ao longo dos anos, quais as consequências de certas ações, por que que as coisas são o que são hoje em dia. Então a gente passa a compreender por que que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou a acontecer. Por que que tá tendo esse conflito, essa guerra entre Israel e Palestina? Tudo isso é explicado em relações internacionais e feito assim análises para que a gente consiga compreender não apenas uma perspectiva, mas várias perspectivas. O curso de RI é um curso que precisa ler muito e também escrever. Então, você vai ler muitos artigos científicos, muitos textos, porque a gente precisa compreender a visão de diversos autores sobre um tema. Então, você vai ler muitos autores que falam sobre o mesmo tema, mas com perspectivas diferentes. É muito interessante isso, abre a nossa mente, a gente consegue não ficar, sabe, naquele padrãozinho assim, aquele cabrestinho, tipo, a gente só vê isso? Não, a gente vê tudo isso. É muito libertador o curso de RI, sabe? A questão de leitura, muitos textos são feitos sim em inglês, então eu gosto de dizer assim, o inglês ele é essencial? Sim, mas não unicamente, principalmente RI. RI é um curso que você precisa de mais línguas e quanto mais assim diferentes, muitas vezes melhor. Tem uma colega que fala turco, outras falam coreano, então assim, você tá inserido num ambiente onde não se fala só inglês, espanhol, francês, não, são línguas assim que você olha e fala, meu Deus, como que você aprendeu isso, sabe? É muito interessante. Então, para ajudar a ilustrar um pouquinho, mas na prática, sabe, para que vocês entendam realmente o que eu vou falar de algumas matérias que eu vou ter ao longo do curso e um pouquinho de como foi feito ou como será feito, né, o estudo dessas matérias. Antes, eu queria pontuar uma coisa. Cada faculdade tem a sua grade curricular. Então, eu, Isabela, estudo na PUC de Campinas. E a minha grade curricular vai ser diferente de outras faculdades. Às vezes, a mesma matéria vai ter nomes diferentes, mas algumas voltada mais para economia, outras para áreas de humanas. Eu costumo dizer que se eu fosse da turma anterior de RI, provavelmente eu não entraria no curso, porque a grade curricular deles era muito voltada para economia, sabe? E não é assim muito do meu agrado. Então, eles reformularam agora a grade da PUC, acaba que tá tendo economia, óbvio, tem matérias obrigatórias que eu vou explicar para vocês, mas acaba tendo, assim, mais matérias de humanas, realmente, que é o que eu, Isabela, adoro. Então, vejam a faculdade que você quer, que você se interessa, e a partir disso, olhe realmente a grade curricular e as ementas de cada unidade, sabe? E outro ponto é que o curso de RI, ele é uma mistura, sabe? Então você vai ter ciência política, economia, um pouquinho de administração, sociologia, história, mistura também um pouquinho de geografia. Então é uma mistura de diversas matérias que formam relações internacionais. Agora indo para a grade curricular, o primeiro ano de toda a faculdade, eu acredito que é muito introdução. Então, é essa questão dos alunos saindo às vezes do ensino médio para conhecer o curso e para que você tenha uma base para que consiga acompanhar os próximos anos. Então, esse primeiro ano, às vezes ele é meio chatinho, meio maçante, porque não é realmente o curso, sabe? São introduções para que você consiga acompanhar o curso a partir do segundo ano. Então não se desespere muito no primeiro ano, porque eu lembro que eu ouvi assim de muitos colegas, muitos saem realmente, mas outros ficavam, gente, eu achava que relações internacionais fosse outra coisa. Só que o primeiro ano meio que não define muito o curso, sabe?
Então, vocês vão ver, eu vou falar um pouco, mas é só introdução realmente. Bom, a primeira matéria do primeiro semestre do primeiro ano foi Relações Internacionais, Temas, Processos e Atores. E essa matéria realmente é uma introdução. Então, o que é um ator internacional, quais são os conceitos importantes dentro de RI, autores, como que faz esse estudo, né, para que a gente compreenda certas questões. Então, realmente uma introdução. Tivemos também microeconomia aplicada, que também, sim, foi bem... teve contas, mas foi mais, assim, teoria, realmente, para você compreender o que é microeconomia dentro desse contexto de RI. Eu tô lendo aqui, porque senão eu não vou lembrar todos os nomes. Tivemos também geopolítica, e isso é muito interessante, porque essa é a única matéria de nome específico de geopolítica. Então foi realmente para a gente compreender o que é geopolítica, autores principais de geopolíticas, debates de geopolítica e como que isso está inserido dentro de relações internacionais. Depois, né, a partir do segundo ano, a gente não teve mais, tipo, Geopolítica 2, por exemplo. A gente usou o que aprendeu dentro dessa matéria para fazer análise e compreender as outras matérias, entendem? E também tivemos Direito Internacional no Ambiente Global, que foi realmente o que é o direito, por que é importante relações internacionais, qual o contexto que surgiu, por que que dentro desse ambiente global precisa ter esse direito internacional. Então você também acaba aprendendo sobre alguns autores, sobre um pouquinho de leis, né? Você precisa compreender, nada muito assim, tipo direito realmente bem jurídico, não, é o básico, sabe? No segundo semestre, tivemos uma matéria que, assim, é Trajetórias da Sociedade Internacional, do século XVII ao século XIX. Essa matéria, ela é bem maçante, porque é realmente história. Então, a gente vai aprender essa trajetória, desde o século XVII até o século XIX. Conflitos, batalhas, tratados, por que tudo isso foi surgindo e como isso foi se desenvolvendo e mudando ao longo do século, sabe? Então, tudo isso é dentro dessa matéria. Também tivemos Fundamentos do Pensamento Sociológico, e isso também, Sociologia é a única matéria que tem o nome de Sociologia. Depois a gente usa os conceitos que foram aprendidos. Então, Sociologia Clássica, né, Durkheim, Marx e Weber, que foram aprendidos, né, nessa matéria. E a partir desse ensinamento básico, a gente vai se aprofundando ao longo do curso. Outra matéria, assim, que eu achei que eu não fosse gostar, mas eu me interessei bastante, que foi História da Política Exterior do Brasil. Então, realmente, a história, como que surgiu a política exterior do Brasil, qual é o caminhar da nossa política, porque a próxima matéria do terceiro semestre, né, do segundo ano, foi a análise da política exterior do Brasil. Então a gente usou o que a gente aprendeu nessa matéria para conseguir fazer essa análise. Interessantíssimo. É muito legal ver como as matérias vão se conectando. Elas não são independentes. Muitas vezes você vai aprender, tipo, em macroeconomia, você vai usar numa análise. Porque aconteceu um negócio e aí isso é uma questão macroeconômica. Então você vai ter que usar as duas matérias, sabe? No primeiro semestre do segundo ano, eu tive Trajetórias da Sociedade Internacional século XX. Então, também foi questão histórica, né? Acontecimentos, etc. Mas foi só do século XX, o que é bem menor comparado ao anterior. Também a gente teve estatística e aquela coisa, né? Aprender a mexer no Excel, como faz conta X, é uma coisa assim que eu acredito que está sendo meio obrigatório em quase todos os cursos. Em ciências sociais também é obrigatório você ter estatística. Não é legal pra mim. Aquela coisa de, meu Deus, como que mexe nisso aqui? Como que faz aquela conta? Já no segundo semestre do segundo ano, tivemos abordagens clássicas das relações internacionais. O que seria isso? Então a gente vai ter teorias de RI, nesse caso as clássicas. Realismo, idealismo e
os principais autores dessas teorias, por que essas teorias são importantes em relações internacionais, como isso é usado para fazer análise dos países, da política dos países, como que isso surgiu, qual é o contexto, sabe? É bem interessante, também é uma coisa mais história, assim, tipo, história desses acontecimentos, mas que você precisa saber para conseguir fazer uma análise, para compreender realmente aquele contexto, sabe? Aquilo surgiu naquela época por quê? Por que que aqueles pensadores acreditavam que isso era certo e correto, sabe? Quem eram eles? Então, tudo isso você começa a aprender em abordagens. Também tivemos inserção internacional do Brasil. Essa matéria também foi mais assim. Não gosto de falar de história, mas realmente, sim, você tem um pouco, mas acaba também fazendo meio que uma análise dessa inserção do Brasil, sabe? Pontos-chave, o que entender, quais conceitos, e utiliza muito a análise da política externa. Então, são 3 matérias que você precisa saber, então, soft power, hard power, para conseguir entender essa inserção, sabe? Também tivemos macroeconomia, e lembra que eu comentei que se fosse a turma anterior, provavelmente eu não faria RI na PUC de Campinas por causa da grade, né? Agora, na minha grade nova, né, que eu tô fazendo, não tem mais macro 1 e macro 2. Eles tinham. Então agora é só macroeconomia, juntaram as duas para que aumentasse uma outra matéria, né, de humanas. A outra matéria que a gente teve nesse semestre foi negociações de relações internacionais. E foi a primeira matéria, assim, bem prática. A professora vinha, ela explicava como se fazia uma negociação, como os países se diferem em negociação, né? Então, você negociar com a China é diferente de você negociar com a Irlanda. Por quê? Porque entre aspectos culturais, econômicos e políticos, então os chineses, eles são assim, mais de regra, então cumprimenta, você faz assim, você faz, depois assim que termina a negociação, você faz uma outra coisa. Já com o irlandês, não é tanto assim. Então você aprende como se portar no ambiente de negócios assim e como ver como cada um é diferente. É muito interessante. Então a gente tinha a teoria, depois ela vinha com um caso que ela pegava de Harvard, é bem interessante, eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram ver. E a gente tinha que usar, então a gente teve um de pandas, por exemplo, queríamos alugar pandas para o nosso zoológico do Canadá. E então como que a gente negocia? Então nós somos canadenses, eles são japoneses, então você tem valores, você entra a questão cultural, a importância de um panda, como isso vai ser dentro do negócio internacional, então entra muito isso. E eu achei muito interessante, foi realmente a primeira matéria assim bem prática para colocar o que a gente aprendeu na negociação, né? É uma matéria interessantíssima, eu adorei. Agora, no primeiro semestre do 3º ano, que é o semestre que eu estou atualmente, estou tendo abordagens contemporâneas de relações internacionais. Então agora a gente ainda estuda a teoria, só que é a teoria contemporânea, então teoria crítica, construtivismo, neorrealismo, neoliberalismo e como isso foi mudando, por que mudou, quem são esses novos pensadores, por que eles quiseram assim, reconstruir ou construir uma nova teoria, o que eles viram, né, que mudou, que não deu certo na anterior para fazer essa nova. Também esse é mais teórico, não tem muito assim prática, sabe? A outra matéria que estamos tendo é economia ambiental e desenvolvimento sustentável. Essa matéria, assim, confesso que me dá um pouco assim de ataque cardíaco, porque são muitos dados e é uma coisa assim, não tem muita solução, porque como o meu professor diz, a gente soluciona um problema e cria-se outro. E é realmente voltado para essa questão ambiental. Então, quais são os problemas ambientais, como eles são causados, quais são as soluções que a gente encontrou e a partir dessas soluções surgiram novos problemas. É uma matéria interessantíssima e ela faz uso da estatística, porque a gente precisa saber ler gráfico. Então,
Vocês percebem como tudo tá meio interligado? Então você precisa saber por que que esse gráfico é em J, sabe? Ai, por que que ele é meio curvado, por que que ele é assim? Você tem que saber ler. No segundo semestre do terceiro ano, teremos estudos de segurança internacional. Então, como que é feita essa questão a partir, né, da segurança, como que faz negócio de terrorismo, entre outros pontos. E vamos começar já a partir desse semestre pesquisa em relações internacionais, então métodos e técnicas. Então a gente vai aprender a fazer pesquisa DRI. Eu acredito que vai começar a ser assim por causa do TCC, né, que falta 1 ano e meio pra gente se formar. Então agora vai começar as matérias realmente com esse foco da finalização do curso. No primeiro semestre do quarto ano, que é o último ano, vamos ter estudos avançados Europa e África, e também vamos ter a questão de monografia, né, o projeto. Além disso, vai ter também direito internacional no setor privado. Então, vocês percebem que não tem muito da matéria de direito. Então, até agora foram duas, né? Foram uma no primeiro semestre do primeiro ano e agora no primeiro semestre do último. Isso não significa que não é estudado ao longo do curso, só que não tem matérias específicas porque não é direito, sabe? Então a gente compreende a base para conseguir, por exemplo, trabalhar numa multinacional. E no segundo semestre do último ano também vão ter estudos avançados, só que vai ser Américas, Ásia e Oceania. Também teremos globalização e governança global e, além disso, matéria de monografia, né, que é para finalizar o curso. O curso de RI, então, ele é em 4 anos, só que cada faculdade vai ser de um jeito. A PUC de Campinas, ela é período integral. Então, se você já quer, por exemplo, quero trabalhar a partir do segundo ano, não é uma boa ideia a PUC de Campinas, porque agora, por exemplo, eu não tenho mais matérias à tarde, mas eu tô tendo ainda de manhã. Então, é dificílimo encontrar um estágio que aceite, porque, sabe, eles não querem, às vezes oferecem só de manhã, não querem de tarde, acaba sendo um pouco complicado. No primeiro e no segundo ano, eu tive matérias de tarde e eu lembro que umas eram assim 3 dias seguidos que eu ficava lá. Então eu ficava tendo aula das 8 da manhã até as 4 da tarde. Bem cansativo, bem puxado. Mas assim, o curso ele tá crescendo muito, né? Tá se tornando um curso extremamente conhecido, só que às vezes as pessoas generalizam. Então, é só para diplomatas. Não, nada a ver. Então, eu tenho colegas que têm vontade de trabalhar em multinacionais, outros querem seguir uma área de pesquisa acadêmica. Você também consegue ser professor, consegue ser N coisas. Eu gosto de dizer que relações internacionais é como se fosse uma ADM, sabe? Tudo depende do que você vai fazer na sua especialização. Você vai fazer uma pós, vai fazer um MBA, vai fazer um mestrado, vai seguir para doutorado. Tudo depende depois da faculdade. A faculdade, gente, ela é o início de tudo. Sim, é o que te abre portas para outras coisas. Então, definir um curso só na graduação é muito injusto, sabe? Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu ainda não sei editar muito bem, não sei posicionar a câmera muito bem, então eu vou aprendendo conforme os vídeos vão passando. Confesso que eu olhei esse primeiro vídeo e pensei, meu Deus, que coisa feia. Mas melhor feito do que perfeito, isso a gente vai melhorando, né, conforme vai passando. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês aí na procura do curso e para descobrir se realmente é RI que vocês querem cursar. Então, até a próxima. Beijos!